Ciao ragazzi, sejam bem-vindos ao canal Eletroita. Meu nome é Daniel, moro aqui no norte da Itália já há alguns anos e criei este canal para discutir e compartilhar informações sobre mobilidade elétrica e tecnologia. O vídeo de hoje é a segunda parte do evento Green Energy, que aconteceu em Ravenna, né? Era um vídeo que eu já estava devendo há algum tempo, mas agora que eu consegui um tempinho para finalizá-lo e publicá-lo, a gente vai discutir aí justamente sobre os veículos que estavam à disposição no evento, né? É claro que não se trata de um review completo dos veículos, afinal de contas a gente não teve tanto tempo assim, tá? Fazer os testes, provas e tudo como eu faço com a minha Tesla, mas teve bastante tempo, eles estavam bem disponíveis ali, deu para entrar, mexer, fuçar, e até deu para fazer o test drive em dois deles. E os veículos que tinham ali à disposição eram a XPeng G6, Renault 5, Renault 4, Renault Twingo, Nissan Micra, Mercedes-Benz GLB. Então, como eu falei, eu vou tentar fazer uma análise de cada um deles, né? As minhas impressões. Eu consegui dirigir a XPeng G6 e o Renault 4. E já para os outros veículos, eu me limitei apenas a conhecê-los ali internamente, externamente. Mas também eram veículos que eu já tinha seguido um pouquinho, né? Visto algumas informações antes, já tinha até entrado em alguns deles antes também. E ali eu tive a oportunidade de registrar tudo. Então vamos começar com a XPeng G6. Inclusive eu fiquei sabendo recentemente que a XPeng está para lançar no Brasil vários veículos, inclusive este aqui. Eu acho que dentre todos esses aí que tem lançamento oficial no Brasil vai ser só a XPeng. Mas é um veículo que vale a pena conhecer. Por quê? É um veículo que foi feito para competir diretamente com a Tesla Model Y. Ele tem basicamente aí duas versões. A versão com motor e tração posterior, que ele mira um pouquinho mais na Model Y Standard, e também tem a versão Performance, que daí ele vai jogar contra a Model Y tração integral, ou mesmo a Model Y Performance. Mas a XPeng G6 que a gente teve a opção aqui de ver foi a com tração traseira. Ela tem 258 cavalos com 440 Nm de torque. Tem uma bateria LFP de 66 kWh e uma autonomia declarada de aproximadamente 435 km no ciclo WLTP. Ela trabalha com uma tecnologia muito interessante que é a tecnologia de 800 volts de recarga, que permite uma recarga em uma taxa muito mais elevada, de 10 a 80% e em torno de 20 minutos. E das características principais internas, o espaço. Realmente é muito espaçosa em todos os aspectos. Para quem está na frente, para quem está atrás, no porta-malas. É um veículo muito espaçoso, é um carro para família, com certeza. Quem precisa de espaço é uma ótima escolha. Muito tecnológica, tem também sistemas de assistência de direção, controle de faixa, funções que aí, muito características da Tesla. É um veículo feito para competir diretamente com a Model Y. E esse foi um veículo que eu tive a oportunidade de circular com ele e fazer um test drive. Os meus sentimentos são um pouco mistos. Em termos de conforto, absolutamente confortável. Talvez até um pouquinho demais. É um pouco aquela vibe de carro chinês que é macio em tudo, mas em tudo mesmo. Direção, suspensão. Isso é uma coisa muito comum dos carros chineses, mas é um pouco criticada aqui na Europa. Eu não sei como é que é o sentimento em relação a isso no Brasil, mas aqui é um fator um pouquinho negativo também. Não porque as pessoas não gostam de conforto, mas essa suspensão muito macia ali na hora de fazer a curva, um pouco da dinâmica, acaba se perdendo. Uma outra coisa que eu não gostei muito é o formato do volante. Esse não achei tão legal. O carro é bem potente, acelera bem, mas eu tive a sensação que não deu toda aquela potência de colada nas costas como eu costumo sentir com a minha Tesla. Mas de forma alguma não é um carro molenga sem potência, tá? Mas eu achei bem legal, por exemplo, o infotainment, muito bom, muito responsivo, os sistemas de auxílio de direção, controle de faixa. Eu não pude filmar, infelizmente, tudo isso daí, mas ele funciona muito bem.
Sem dúvida é um carro muito interessante, é um competidor muito forte. E para quem está no Brasil, por exemplo, que não tem opção de um lançamento direto de um carro Tesla, sem dúvida vale a pena considerar, né? Por exemplo, tem o BYD Seal, que foi lançado no Brasil, que ele foi feito para competir com o Model 3. Esse aqui, o Xpeng G6, foi feito para competir com o Tesla Model Y, né? E no Brasil eu vejo que o BYD Seal está sendo muito procurado e tudo, e o raciocínio é o mesmo e vai ser lançado em breve. Então, fica aí a dica. Já o segundo carro é o Renault 4. É uma coisa importante. Para quem mora em Portugal, para quem mora aqui na Itália, conhece muito bem o Renault 4. E para quem mora no Brasil, é um carro que nunca ouviu falar. É um carro que foi lançado na Europa, né, na França e depois em toda a Europa Ocidental, em 1961. E vendeu muitas unidades ao longo de, pelo menos, aí, mais de 2 décadas. É um carro que era um carro familiar. Eu conversando com as pessoas aqui, muita gente diz, nossa, meu pai tinha quando eu era criança. Tem um valor sentimental muito forte. E no Brasil, como ele não foi lançado, então praticamente ninguém conhece, né? Mas a ideia foi justamente trazer esse sentimento do passado com uma estética muito semelhante e com toda a modernidade dos carros atuais. Se trata de um SUV compacto no segmento B, né, no limite superior do segmento B. E para um carro desse segmento, ele é bem espaçoso, tá? Obviamente que não vai ser como um Xpeng, né, que é um segmento D, mas ele é um bom carro de família para quem não precisa de tantíssimo espaço, né, mas bem funcional. E por dentro, um ambiente moderno e muito tecnológico e com muita personalidade. Um jogo de cores nas telas, a apresentação, o sistema integrado Google funciona muito bem. Também cada detalhezinho. E essa tentativa de fazer uma versão moderna de um carro clássico, eu achei bem legal. Dão ao carro aquele toque de nostalgia para quem viveu justamente a versão original. E uma coisa que eu preciso dizer, este carro tem um valor sentimental para mim, porque antes de eu comprar a minha Tesla, eu estava considerando seriamente em comprar um Renault 4. E esse também foi um outro carro que eu tive a oportunidade de dirigir. E se eu fiz uma crítica meio que negativa em relação ao Xpeng, no sentido que eu esperava um pouquinho mais de potência, nesse aqui devo dizer que foi o contrário. Não que ele seja mais potente que o Xpeng, mas eu esperava um pouco menos. E não, até que me agradou bastante a forma de dirigir, né, a aceleração com seus 150 cavalos e 240 Nm de torque. Ele vem equipado com uma bateria de 52 kWh, tem uma autonomia estimada de 409 km e a recarga rápida, que me preocupa um pouquinho porque ela é limitada a 100 kW. Como eu já falei em outros vídeos, a velocidade de recarga é um dos fatores importantes para que o veículo seja um bom carro de viagens longas. 100 kW não é terrível, mas também não é nada especial. Diria que está um pouquinho abaixo do que eu esperaria para um bom carro de viagens. Apenas 100 kW pode fazer que as recargas sejam um pouco longas. A Renault declara de 15 a 80% em 30 minutos. Já dá para ver que eles colocaram até o 15 ali para jogar um pouquinho para cima. Mas para quem não precisa fazer viagens longas, usa mais em cidades ou para fazer pequenas viagens, ele é um carro espetacular, mesmo para famílias pequenas e para quem gosta desse estilo. Ele utiliza aquelas aletas atrás do volante para controlar a quantidade de frenagem regenerativa do veículo. Eu, sinceramente, não vejo muita utilidade. Eu acho que todo carro elétrico deve ter One Pedal Drive de padrão. No caso do Renault 4, ele tem, mas você tem que colocar e ativar. Fazendo só um comentário geral, frenagem regenerativa é muito útil para os carros elétricos, mas é uma coisa para quem vem do carro convencional não conhece muito bem. E algumas empresas tentam deixar mais parecido com o carro convencional. Isso não contribui para o veículo, né? Ao contrário, é uma passagem que eu acho que vale a pena ser feita e até incentivada, né? E a Tesla já faz isso de cara, simplesmente não tem escolha. É frenagem regenerativa total com One Pedal Drive. Leva 5 minutos, você entende como o veículo funciona e depois você não quer saber mais de outra coisa. E tem outro detalhe que também não é dos melhores, é em relação ao preço.
eu achei um pouquinho salgado, justamente porque essa versão que eu testei, que tem um motor melhor e a bateria maior, eles já chegam ali na casa dos 30 mil euros. Com 30 mil euros, você não está tão longe assim de um Tesla Model 3. E foi mais ou menos esse raciocínio que eu tive quando eu estava considerando de comprar. Agora, se para você tiver bem as versões mais simples, aí eu acho que é uma boa pedida. Esse carro já foi lançado aqui em toda a Europa, tem na Itália, tem em Portugal, né, obviamente na França. Inclusive, a boa parte do material publicitário dele foi feito em Portugal, mas não existe nenhuma previsão de lançamento, até onde eu sei, no Brasil. E depois temos o Renault 5, que da mesma forma que o Renault 4, ele também é um carro clássico aqui da Europa ocidental, né? No final dos anos 60 até 70, 80, é um carro que pertenceu a muitas famílias. Para fazer uma analogia com o Brasil, ele seria o primeiro golzinho, aquele quadradinho. Quem não teve, tinha alguém, algum parente, algum amigo que tinha, né? E ele compartilha muito da sua tecnologia, painel, motorização, bateria com o Renault 4. Inclusive aqui, olhando internamente, o painel é exatamente o mesmo, com algumas alterações de cor. E mesmo o espaço ali do motorista é igual. A plataforma de construção também é a mesma, mas a hora que a gente olha para o espaço total, dá para ver que esse veículo tem uma pegada totalmente diferente. É um hatch pensado principalmente para o ambiente urbano e para um público muito jovial, que não precisa de porta-malas, que não tem família, né, para carregar coisas de criança e tudo. Eu, vendo esse carro, penso, sei lá, quando eu estava na faculdade, seria um carro muito legal. E ele também traz toda aquela nostalgia do antigo Renault 5, clássico, com os faróis, com o formato da traseira, até fazendo uma comparação aqui com as imagens entre eles. E tem alguns detalhes muito legais que a Renault pensou. Por exemplo, essa parte no painel ali, que pode mostrar o nível da bateria, todo esse detalhe, esse teto escuro. É um carro com muita personalidade, muito bonito. Eu falo para você que eu também fiquei interessado nesse carro, mas a realidade da minha vida hoje é tão diferente que um carrinho pequeno desse aí não podia dar conta. Obviamente que o espaço ali interno do banco de trás é muito limitado e também o porta-malas. Seria um carro ou para um jovem, né, na ideia, né, de alguém que está na universidade ou que está começando a trabalhar, ou para um segundo carro da família para circular em cidade. Esse, infelizmente, eu não tive a oportunidade de dirigir, mas eu já vi várias notícias, reviews sobre esse carro. A dirigibilidade dele é excepcional, potente, né? Se o Renault 4, que é maior, mais robusto, já acelerava surpreendentemente bem, esse aqui é bom demais. Pegada, precisão na direção, é o que todo mundo fala. O que deixa um pouquinho a desejar é em relação ao preço, porque do mesmo jeito que o Renault 4, as versões melhores deste veículo, eles já chegam aí na casa dos 30 mil. E daí você vai falar assim, mas aí você já começa a competir com outros carros de categoria superior. Mas para quem se contentar com a versão intermediária mais simples, já é um carro muito, muito bom, principalmente para o ambiente urbano. E para fazer viagens, ele até para as viagens intermediárias ali, né, não muito longas, curtas e médias, ele vai muito bem também. Tem a mesma limitação de recarga, né, de 100 kW, né, mas atenção que a versão básica não tem recarga rápida, ele é City Car total, tá? Uma dica importante aí. Em terceiro, vamos para o Nissan Micra. Nissan, marca japonesa, mas de japonês esse carro, vou ser sincero, não tem nada. Na verdade, a Nissan ela faz parte do mesmo grupo da Renault e precisava de um carro da marca para lançar na Europa. E o que eles fizeram? Pegaram o Renault 5 e fizeram virar um Nissan. Ele é praticamente um Renault 5 com uma maquiagem de carro japonês. Externamente, mudaram ali os faróis, mas as dimensões são iguais. Internamente, dá para ver que é literalmente igual. Muda aqui, né? Não tem o símbolo da Renault, vai ter o símbolo da Nissan. E os efeitos visuais da telinha também são um pouquinho diferentes, mas dá para ver que o formato da tela, as alavanquinhas de seta, de todas aquelas de função do veículo, de limpador, de vidro e tudo, são exatamente as mesmas. E em termos de dirigibilidade e funções, é praticamente a mesma.
Mas de resto, mais ou menos é tudo igual. Ele tem duas versões de bateria, uma de 40 e uma de 52, que nem o Renault 5. Tem dois motores, o maior é de 150, o menor eu já não lembro quanto que é, mas é igual ao do Renault 5. E a potência de recarga é limitada na versão melhor dele de 100 kW, que nem o Renault 5. É um Renault 5, mas com fantasia de japonês. E o próximo veículo é o Renault Twingo. Eu vou dizer, esse foi o carro que mais me surpreendeu no dia de testes. Ele não é o carro mais potente, ele não é o carro mais rápido, ele não é o carro mais espaçoso, ele não é o carro com tecnologia do futuro, mas é o carro que melhor compreende a sua função e executa o seu objetivo. Mas vamos falar um pouquinho. O Renault Twingo ele foi lançado originalmente em 1992, muito característico, acho que todo mundo viu, seja Brasil, Itália, Portugal. E essa daqui é a terceira versão e ela não é a primeira versão elétrica, porque a segunda versão, no finalzinho da vida dela, também teve uma versão elétrica do Twingo. Mas essa daqui ela foi construída totalmente do zero e com muitas coisas interessantes. Qual que foi a minha impressão desse carro? Bem, externamente, um carro tipicamente city car. Às vezes eu falo aqui que city car não é bom para viagem, mas eu adoro city car e eu acho o carro espetacular para aquilo que ele foi criado. E esse carro aqui ele foi projetado e muito bem executado para ser um city car. Internamente, a gente dá para ver que ele não tem um acabamento premium nem nada, inclusive é bastante plástico, mas o jeito que as coisas são colocadas ali, cada detalhe a Renault pensou muito bem. Acaba harmonizando muito, né? É um carro bonito de ver, mesmo com uma construção simples. E esses botões aqui também são bem interessantes, né? Como eles foram colocados. O painel simples, mais elegante, né? É um carro que me surpreendeu positivamente. Em relação ao espaço interno, bem, não dá para esperar tanto de um carro desse tamanho. Mas na parte da frente, né, para o motorista, não é ruim. A parte de trás me surpreendeu muito. E eu vou explicar por quê. O banco traseiro ele é ajustável, então ele dá para ir para frente e para trás. Inclusive, ele é ajustável em partes. Um pode ir para frente, os dois irem para frente. Isso daí depende de quanto você quer de porta-malas e espaço traseiro. Se você quiser sacrificar seu porta-malas para ter espaço traseiro, você vai ter um bom espaço traseiro, muito maior do que você esperaria para um carro desse tamanho. Agora, se você precisar de porta-malas, você pode colocar tudo para frente e você tem um porta-malas até que bem razoável. E externamente ele tem muita personalidade. E até a própria Renault faz uma brincadeira, né? Os olhinhos de sapo. É um carro que quando passa, você olha. Já a ficha técnica, ele não é um carro feito para bater recordes. Tem apenas 80 cavalos, uma bateria de 27,5 kWh com química LFP. Ele tem uma autonomia de 263 km no ciclo WLTP e um consumo declarado muito baixo. É um carro levinho. O objetivo dele não é pegar altas velocidades. E ainda assim, a aerodinâmica dele deve ser tão ruim assim. Obviamente que a gente pegar 0 a 100 aí vai ser só de 12 segundos, né? Mas eu já tive carro mais lento que isso. E ele acaba sendo um carro perfeito para a cidade, porque consome muito pouco. É barato, estaciona em qualquer lugar e tem esse fator que é espetacular. É um carro que começa a partir de menos de 20 mil euros, é 19 alguma coisa. É o carro que precisa entrar no mercado, que precisa ter difusão no mercado. É um exemplo BYD Dolphin Surf, que no Brasil é o Dolphin Mini, aqui que custa abaixo dos 20 mil euros, popularizou, né? E também o Leapmotor T03, são carros que custam abaixo de 20 mil euros e que aqui na Europa vendem bastante. São carros que eles existem para esse propósito, né, para essa necessidade de carros urbanos ou de um segundo carro, né, para você fazer aquela rotina do dia a dia. Nesse aspecto, o Renault Twingo me surpreendeu muito positivamente. Na minha opinião, de todos esses que eu vi, foi o carro mais legal. E que também, para quem está no Brasil, não tem previsão de lançamento. E para finalizar, tem a Mercedes GLB elétrica. E aqui a gente já vai no extremo oposto em relação ao Twingo. É um carro grande,
luxuoso, com muito espaço. Esse realmente é um carro de família. Em termos de tamanho, você até poderia comparar com a Xpeng G6, mas aqui a pegada é aquela sensação de um carro de luxo, de requinte e tudo. Muito tecnológico, muito espaço, seja na frente, seja no banco de trás, porta-malas, e tem até aquele espaço na frente, né, o Frank, que ficou famoso pelos carros da Tesla, também é presente aí na Mercedes. Já os dados técnicos da Mercedes, a gente tem motorização de 224 a 354 cavalos, dependendo da versão, com autonomia que pode superar até os 600 km no ciclo WLTP. E uma coisa muito importante que já trabalha com a tecnologia de 800 volts e permite uma recarga de até 320 kW. A Mercedes declara 22 minutos para passar dos 10% aos 80%. Portanto, se trata de um veículo familiar feito para viagens, né? Viagens longas. Sem dúvida é um veículo para ser o carro principal da família. Tem bastante espaço, bastante capacidade de autonomia, de recarga, e tudo isso com muito requinte e muita tecnologia. No entanto, devo dizer duas coisas que não me agradaram tanto assim. Primeiro, esse painel. Existe uma opção para adicionar uma terceira tela, né? Tem a primeira, que é aquela atrás do volante, e tem a segunda tela, que é a tela central. E tem a opção de adicionar a terceira tela para o passageiro, que não são todos os carros que tem. E aqueles que não têm, sinceramente eu não gostei daquele painel daquele jeito. Com as estrelinhas de 3 pontas ali, eu não sei, para mim quando tem esses painéis desenhados com luz atrás, é uma coisa que, na minha opinião, envelhece sempre muito mal. Tem esse painel grande que parece que, na minha impressão, está faltando alguma coisa. Ou você faz uma coisa padrão, que tipo um painel contínuo e tudo, que tem em algumas versões da Mercedes que já tem assim, ou você faz um painel convencional. E o segundo problema do carro, na minha opinião, é o preço. Quando a discussão é preço em relação à performance, é difícil vencer a Tesla. Esse carro ele até tem um requinte de carro premium superior à Tesla, tá? Pensando uma Model Y Performance, por exemplo, mas ele custa muito mais do que uma Model Y Performance. E em termos de performance, a Model Y é muito superior, né? Acaba sendo difícil justificar. Para mim vai dar sempre aquela sensação que eu estou pagando mais caro por um carro com performance de direção inferior, quando eu fazer a comparação direta com o Model Y. Tudo bem, ele é com requinte maior. Se isso é muito importante de passar essa impressão de requinte, talvez, né, para quem não dê muita importância para a performance do carro, faça sentido. Para mim, eu devo dizer que esse carro foi o que menos me atraiu de todos eles. Quer dizer, a Nissan Micra sem personalidade talvez tenha sido pior. Bem, esses foram todos os veículos aí que a gente pôde ver e testar durante o evento. Mas uma coisa que é bem interessante ali é ver que tem opções para todos os tipos de pessoas ali. Se a gente fosse fazer uma revisãozinha ali, né? A Xpeng é um concorrente muito forte, né? Ela traz muito espaço, traz muita eficiência de recarga, performance relativamente boa, mas é um carro muito espaçoso, familiar, muito tecnológico, né? Para quem gosta desse soft, né? Extra soft chinês aí, também é bem interessante. Depois teve o Renault 4, né, que tem um bom equilíbrio aí, né, um SUV compacto, boa dirigibilidade, boa performance, carro para viagens curtas e médias, tem até bastante espaço, tem muitos lados positivos. E o Renault 5 é um carro também com muita personalidade e tecnologia, é já um contexto mais urbano, mas com aquele toque de performance. Daí tem o Renault Micra, né? Nissan Micra, que é um Renault 5 e ele tem todas as vantagens e desvantagens do Renault 5, mas vem sem personalidade. Agora, se você quer um Renault 5, mas é fã da Nissan, tá ali, esse é o carro para você. E depois tem um dos melhores city cars que eu já vi, o Renault Twingo, com muita personalidade, ótimo consumo e preço, espaço relativamente bom para um carro daquele tamanho e muito estiloso, muito bonito, bem legal.
E se você estiver procurando um carro já com mais aquela sensação de luxo, requinte, com boa performance, boa autonomia, muito espaço, Mercedes, né? Mas tem que pagar. E agora, para a gente concluir, uma coisa muito legal dessa experiência foi que ela retrata muito bem como é o mercado europeu neste momento. É claro que ali várias outras marcas, tipo o Grupo Stellantis, não estavam com uma representação, assim, tudo, mas tinha bastante coisa da ideia de como é o mercado europeu de carros elétricos. Começou sempre muito forte com a Tesla, né? E a Tesla ainda é o ponto de referência. Mas os exemplos aí desses carros mostrados no evento mostram todo o contexto em torno aí de carros elétricos atualmente na Europa. Então você tem os franceses lançando vários carros, né, principalmente a Renault, né, lançando vários carros muito interessantes, né, talvez aí com uma discussão de preços, mas até faz sentido. Por quê? Estão tendo que instalar novas fábricas, precisa de alguma forma retornar um pouco dos investimentos feitos, né? Mas investindo maciçamente, né? Empresas tradicionais aí investindo muito forte nos veículos elétricos. E depois a gente tem as novidades do Oriente, né? Os carros chineses que estão entrando muito fortes. Aqui deu o exemplo da Xpeng, mas aqui tem muito BYD, tem Leapmotor, né? Tem Geely, mas trazem veículos com uma relação qualidade-preço inigualável. Veículos de boa qualidade, boa performance, bom espaço, bom acabamento com preços realmente competitivos, né? Que deixam a concorrência aí meio às vezes sem ter o que fazer. E por fim, as marcas aí, principalmente alemãs, né? Aquilo que fala para Mercedes também vale para Volkswagen, vale para Porsche, vale para BMW. Estão investindo maciçamente também nos carros elétricos para lançar, né, veículos mantendo o seu nível de público, né, que é um público que geralmente, principalmente pensando aí Mercedes, BMW e Porsche, que gastam mais para atrair eles para nova tecnologia, né? Aqui ninguém está querendo ficar parado no tempo, né? Talvez só aquelas do grupo Stellantis que estão paradas no tempo. Para quem não sabe, Stellantis é Fiat, Citroën, Peugeot. Né? E ainda, o que talvez tenha faltado ali, né, de representatividade também, seria já a parte mais para o norte aí, né? Então a gente tem Volvo, tem a Polestar, né, que são carros são muito bons, né, e também estão ingressando maciçamente na transição energética. E essa realidade acaba sendo bem diferente do Brasil, né, que infelizmente ali está tendo acesso principalmente, né, ao contato com os carros chineses, mas até onde eu vejo todas essas outras empresas aí mais tradicionais, né, tem aí um aporte muito limitado ainda de novas tecnologias, né, de carros elétricos ainda para o mercado brasileiro. Infelizmente, né? Pelo menos ali, no caso, tem que dar parabéns aos chineses, né, que estão aproveitando, né, viram a oportunidade, ninguém está fazendo nada, entraram e agora estão virando ali, né, no Brasil, referência em termos de carro elétrico. Pessoal, eu espero que esse vídeo tenha sido interessante para vocês. Aqui deu para a gente representar não só a minha impressão, né, a minha experiência em vendo esses carros, mas também eu acho que fazer essa comparação aí de projeção de mercado, seja no mercado europeu e também em relação ao mercado brasileiro, tenha sido aí útil, né? Para mim, certamente foi muito divertido, né, ver todos esses carros aí, participar do evento, foi bem legal. Espero que tenha sido divertido para vocês também. Se você quiser saber mais alguma coisa sobre os carros, deixa aí no comentário, ou se quiser fazer uma sugestão aí, também se possível escrever aí no canal. E, se não, a gente se vê no próximo vídeo. Grazie a tutti, arrivederci!